Eu quero convidar, assim como nós estamos, para curvarmos a nossa cabeça e realmente estarmos aqui colocando diante do Senhor o nosso desejo de ouvir o que Ele tem a nos falar através da Joana, onde Ele tem usado ela e a forma como também isso tem acontecido. Deus amado, muito obrigado por todas as coisas bonitas que já têm acontecido aqui ao longo desse dia. Palavra, testemunhos, os momentos de grupo, Senhor, onde cada um pôde ter a chance de ir atrás do assunto mais importante ou necessário para o momento da sua caminhada contigo, também com a sua comunidade, com a sua paróquia, enfim, com a igreja. Agora, Senhor, esse louvor também que enriquece, ó Pai, esse momento, enche o nosso coração da Tua presença, da presença do Teu Espírito Santo. E a expectativa, Senhor, que Tu continues falando a nós, através de pessoas queridas para Ti, queridas para nós, queridas para esse movimento. E esse é o caso da Joana, onde nós oramos pela vida dela, oramos, Senhor, por toda a capacitação que ela tem tido, buscado, recebido, e que ela seja, Senhor, instrumento neste momento, usada por Ti, Senhor, para atingir o nosso coração e despertar-nos, Senhor, para nos despertar para o desafio de caminharmos contigo como povo, Senhor, escolhido e amado na Tua presença. Dá a nós, Senhor, um espírito, uma atitude de quietude, de atenção verdadeira, para aproveitarmos bem, Senhor, essa grande oportunidade. Assim nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Rogério. Boa tarde. Algumas pessoas vão começar a distribuir uma folha sulfite, pedacinho aí, e eu queria que vocês pegassem essa folha e guardassem, não dobra, não amassa, deixa guardadinha, porque daqui um pouco eu vou pedir para vocês usarem essa folha, tá bom? Então, enquanto o pessoal se movimenta distribuindo para você, se você tiver um lápis ou uma caneta, ajuda, mas não precisa pegar, não sai correndo ainda. Aqui na frente eu tenho alguns, mas não sai correndo ainda. Depois, quando eu disser que for a hora de usar e você não tiver nem ninguém do seu lado para emprestar, você pode pegar aqui na frente, nas caixas pretas aqui, tá bom? Então, enquanto essa distribuição é feita, eu quero me apresentar. O meu nome é Joana, eu sou natural aqui de Novo Hamburgo, morei até os meus 22 anos aqui. Então é muito bom estar na minha terra natal e nesse colégio que eu não estudei, mas frequentei muitas vezes com programações aí da igreja, né? Eu não era aqui da Ascensão, eu sou de origem ali, me converti na comunidade luterana em Ivoti, que é uma cidade do lado, mas os meus pais, os meus avós eram aqui da Ascensão, então é uma alegria poder estar aqui com vocês. E, bem, hoje eu trabalho como psicóloga clínica, atendo pessoas de forma online, presencialmente algumas vezes, mas uma das coisas que eu também faço é ser psicóloga da Missão Zero, que é a agência missionária do Movimento Encontrão. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Enquanto eu estava pensando na preparação dessa palestra, eu costumo pensar e refletir várias vezes, né, assim, trazer o tema e pegando referências ao longo do tempo. E aí, na terça-feira, meio-dia, eu fiz polenta no almoço. Fiz polenta. Enquanto eu estava fazendo ali a minha polenta, eu pensei assim, poxa, por que a minha polenta não fica tão boa quanto a polenta da minha mãe? Já aconteceu isso com vocês? De ter a receita da mãe, da avó, da tia, e você tentar fazer e não fica igual, mesmo você usando os mesmos ingredientes, comprando a mesma marca de farinha, de polenta,
usando a receita ali direitinho, não fica igual. Você está lembrando de alguma receita que você já tentou replicar? Além da polenta que eu fiquei pensando, eu também lembrei da salada de cebola que a minha avó Núbia fazia e que meu marido viu ela fazer milhões de vezes. Minha avó já faleceu, mas depois disso a gente nunca conseguiu replicar aquela salada. Assim aconteceu com o doce de chuchu que a avó Oli fazia. Já comi de gente que fez, talvez você pergunte, doce de chuchu? Sim, os antigos faziam doce de chuchu e a minha avó fazia o melhor e nunca mais eu consegui experimentar um daquele mesmo, já tendo experimentado de outras vós que fizeram, nunca foi igual ao da minha avó. Bom, pensando nessas coisas que a gente tenta replicar, eu queria a partir disso trazer algumas reflexões para vocês. E a primeira delas é uma coisa que parece muito óbvia, mas a gente está esquecendo, que é o fato de nós sermos pessoas humanas. Você sabia que você é um ser humano? E o fato de nós sermos pessoas humanas, e você pode achar esse termo redundante, pessoa não é humana, não, mas é porque existe pessoa física, existe pessoa jurídica, né? Quem é do direito sabe que muitos termos envolvem pessoa, e a gente está falando aqui de pessoa humana. E ao falarmos de pessoa humana, existe algo nisso, que é o fato de sermos únicos, irrepetíveis, singulares. O fato de não existir ninguém igual a nós no mundo todo. No entanto, existem coisas que nos são comuns, certo? Temos um corpo, alguns com cabelo, outros nem tanto, mas ok. Temos, basicamente, né, todos perna, braço, coração, rim, uns, no meu caso só tem um, né, outros tem dois, enfim, há coisas como pessoa humana que nos tornam pessoas comuns, iguais, mas também há coisas que nos tornam um ser irrepetível, único. E qualquer tentativa de repetir, por exemplo, a polenta da minha mãe, se torna bastante árdua e fracassada, porque existe algo naquela polenta que só a Dona Mara sabe fazer. Porque quem é que faz? É ela. E aí, quando eu falo disso, eu não estou querendo dar uma de palestrante de autoajuda aqui, dizer para você se amar mais, porque você é único. Eu só estou querendo te lembrar que o fato de você estar aqui não foi porque Deus precisava que você estivesse aqui. Você já pensou nisso? Que Ele não precisava que eu estivesse aqui, nem você? Mas que Deus quis que nós estivéssemos aqui. Foi pela vontade dEle que você está aqui. E foi pela vontade dEle você ser um ser irrepetível. E isso a gente pode constatar em alguns versículos, e o que eu gostaria de salientar aqui está em Apocalipse 4:11, quando ele diz: digno és tu, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, pela vontade de quem é que as coisas existem e foram criadas? De Deus. E não porque Ele precisava, mas porque Ele quis. E Ele é tão criativo que Ele fez milhões e milhões de seres irrepetíveis. O Salmo 119 nos lembra disso, né? Pois tu nos formaste, pois tu me formaste, tu formaste o meu interior, tu teceste o ventre da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado,
e entretecido como as profundezas da terra. Obrigada. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Então, eu queria trazer isso que é tão óbvio, mas tão importante da gente lembrar. De que nós somos seres únicos, irrepetíveis. E que nós só existimos porque Deus quis e não porque Ele precisava. E isso já deveria ser motivo para acabar com qualquer problema de autoestima que alguém possa ter. Esse já seria um motivo suficiente. E queridos, quando a gente fala de diferentes gerações, tem algo importante da gente fazer, que foi mencionado um pouquinho pelo Ayrton hoje de manhã, que é a tendência da gente cair nas massas, da gente se tornar só mais um no meio de tantos. E quando a gente faz isso, quando a gente vai se desumanizando, né, ao preferir os pets ao invés de um bebê, e aqui eu deixo claro que eu não tenho nada contra cachorro, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Quando a gente escolhe só ter pet e não ter mais um ser, quando a gente escolhe o reborn, né, ao invés de um bebê, quando a gente vai desumanizando a vida, a preciosidade que é a vida, a gente vai diminuindo a nossa capacidade propriamente humana, porque isso só o ser humano faz, que é essa interação e essa capacidade de amar para além de si mesmo. Só nós conseguimos fazer isso. Quando a gente enche a nossa consciência, e é isso que eu estou querendo fazer aqui com vocês hoje. Quando a gente diz assim, toma consciência, é o quê? Traz para a vitrine. Traz para a vitrine, olha para isso. Não deixa lá na arara escondida do fundo da loja. Traz para a tua consciência, para a tua vitrine, o fato de quão maravilhoso é o dom da vida e da unicidade de cada ser humano. Quando a gente faz isso, a gente valoriza quem nós somos e quem o outro é. E aí eu pego uma referência de um psicólogo chamado Jung, e ele traz nos seus escritos: sê tu um ser humano diante de outro ser humano. Eu falei para vocês que eu estudo, que eu sou psicóloga, e os estudos na psicologia eles sempre acontecem. E uma das minhas referências em psicologia é um autor chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi judeu e ele foi preso na Segunda Guerra Mundial, ficou 4 anos nos campos de concentração. Ele teve os seus pais mortos em campo de concentração, a sua esposa grávida no campo de concentração, um dos seus irmãos mortos no campo de concentração. Ele saiu porque acabou a guerra, porque ele ficou até o final preso. E ele escreveu uma teoria chamada logoterapia, que é a terapia do sentido da vida, e é isso que eu tenho estudado nos últimos anos. E só para contextualizar de quem está saindo essa palavra. E o Viktor Frankl diz assim: a vida de cada ser humano é absolutamente singular. Ninguém pode repeti-la, ninguém pode viver a vida de ninguém, em virtude do caráter de unicidade da existência humana. Cedo ou tarde, cada ser humano único morre, e com sua morte vão-se também todas as oportunidades irrepetíveis de realização do sentido da sua vida. Acredito que quem de maneira mais clara e concisa expressou essa ideia, e aí ele menciona um outro autor, Hillel, que foi um judeu um pouco antes da sua época, pouco antes, 2 milênios antes de Frankl. Hillel diz assim: se eu não o fizer, quem o fará? Se eu não o fizer agora mesmo, quando eu deverei fazê-lo? E se o fizer apenas por mim mesmo, o que serei eu? Veja, aqui esse autor, ele está
colocando em palavras algo que todos nós experimentamos na prática, que é a vida a cada dia nos convocando a agir, a ser, a fazer. Nós somos convocados diariamente a ser quem nós somos, a partir das nossas relações, a partir dos nossos talentos, dos nossos dons, a partir das necessidades, das circunstâncias. Nós somos convocados diariamente para responder. Responder aquela pilha de louça para lavar, responder aquele monte de roupa para dobrar, responder aquela ligação que chega, aquelas mensagens, responder ou não, acolher ou não, brigar ou não. A todo instante nós somos convocados a isso. E o próprio Frankl, ele salienta que a comunidade, a vida em comunidade, deve ser o nosso ponto de referência. A comunidade é o lugar possível de perceber a singularidade de cada um. Então veja, quando eu vivo isolado, qual é a tendência? É eu achar que ou eu sou o melhor ou eu sou o mais sofredor de todos. Não é assim que quando a gente está numa situação difícil e a gente compartilha com alguém, tem alguém pior que a gente? Porque é assim que na comunidade, na vida, entre irmãos, a gente vai percebendo quem a gente é, onde a gente está, qual de fato é a nossa realidade. E aqui não é para a gente ver quem sofre mais ou quem sabe mais ou menos, mas é para a gente perceber justamente, quando eu olho para esse pessoal que está aqui na minha frente, alguns eu conheço a história. Quando as pessoas chegam na minha frente lá, no computador hoje, né, no atendimento online, cada um é único, com a sua marca, com a sua história, com os seus dramas, com as suas possibilidades. Só que a gente só reconhece isso que nós temos, que nós somos, convivendo com outras pessoas, interagindo. Se você tiver a sua Bíblia física online e quiser abrir em 1 Coríntios 12, ali a gente vê um texto sobre os dons espirituais. Mas quando a gente olha para esse texto sobre os dons espirituais, eu percebo a partir dessa descrição dos dons, é muito perceptível a questão da nossa individualidade e da função distinta que cada um exerce nessa comunidade. Você vai ler ali o texto de 1 Coríntios 12, ele vai falar sobre os dons espirituais. E aí lá no versículo 4 ele diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, no fazer, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. Assim, lá no versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Lá no 15, se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. E lá no 26, assim, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Meus queridos, quando eu trouxe o exemplo da polenta da minha mãe,
Eu não quis dizer que a minha polenta estava ruim, até porque as crianças e o meu marido rasparam o prato aquele dia e não sobrou nem para janta. Mas o que eu estou querendo dizer é que, do meu ponto de vista, filha, a polenta da minha mãe é melhor que a minha. No entanto, isso não significa que eu precise deixar de fazer polenta. Significa apenas que o modo como eu faço polenta é diferente do da minha mãe. O modo como eu faço. Esse modo de fazer é onde está abarcado, ou seja, colocado algo único, que só a Joana faz, ou só a Dona Mara faz, que só a Maria, que só a Cíntia faz polenta, que só a Cíntia faz polenta, o Wagner faz polenta. Percebem? É tudo polenta. O modo como eu faço pode variar. Porque se a cabeça fizer papel de perna, vai funcionar? Se a perna quiser fazer papel de cabeça, vai funcionar? Não, porque o modo da cabeça funcionar é de um jeito, e o modo da perna funcionar ali no corpo é de outro. Ok? Então, um dos desafios, e o tema da minha palestra dada hoje foi intergeracionalidade, desafios e virtudes. Um dos desafios da intergeracionalidade me parece ser o de lidar com as nossas diferenças. E de lidarmos com o fato de que cada um aqui, caso eu pedisse para fazer uma polenta, iria fazer uma polenta a seu modo. Papel na mão, lápis e caneta, quem não tiver tem alguns aqui. Agora é a hora da nossa atividade prática. Você vai fazer um desenho a partir das orientações que eu vou dar agora. Não é qualquer desenho, é o desenho a partir das orientações que eu darei, ok? Nós vamos desenhar um monstrinho. Um monstrinho. E para começar, esse monstrinho precisa ter uma cabeça redonda e grande. Esse monstrinho precisa ter uma cabeça redonda e grande. O tronco, o corpo, só essa parte, sem braço e perna, tá? O tronco aqui precisa ser pequeno e coberto de pelos. O corpinho pequeno e coberto de pelos. Os braços têm que ser compridos, com mãos pequenas e garras afiadas. Braços compridos, com mãos pequenas e garras afiadas. As pernas têm que ser curtas, pernas curtinhas. Os pés grandes e arredondados. Pés grandes e arredondados. Tem que ter um olho no meio da testa. Então vamos lá, uma cabeça redonda e grande. Um corpo pequeno coberto de pelos. Braços compridos com mãos pequenas e garras afiadas. Pernas curtas. Pés grandes e arredondados, olho no meio da testa, orelhas pontiagudas, o nariz com narinas quadradas e por fim uma boca grande com dentes falhados. Orelhas pontiagudas, nariz com narinas quadradas e uma boca grande com dentes falhados. Agora mostrem e comparem se está igual o desenho de vocês. As orientações foram as mesmas. Todos os desenhos iguais, certo?
Os desenhos não estão iguais? Como? Como que os desenhos não estão iguais se as orientações foram as mesmas? Ó, pedido para vocês, tá? Pedido. Quando terminar essa parte aqui da tarde, eu vou pedir que vocês tragam o desenho de vocês e coloquem aqui no degrau aqui, tá? Que daí a gente vai fazer uma exposição de monstrinhos, combinado? Pra gente ver todos os desenhos iguais. Só que não, né? Tá igual ou não tá? Não. Vocês perceberam que de uma atividade muito simples, cada um fez o desenho de forma diferente? Que cada um fez a seu modo, com o seu jeito de pegar o lápis, com o seu jeito de fazer mais forte ou mais fraco, com o seu jeito de fazer um círculo, com o seu... Percebem? Queridos, eu tenho uma hipótese. A minha hipótese é de que muitos dos desafios que nós temos quando se trata da relação entre gerações dentro da igreja está no fato de, primeiro, termos dificuldade de nos vermos como pessoa humana, única e irrepetível. E segundo, porque nem sempre a missão está clara. Mesmo eu dando um objetivo com orientações detalhadas para vocês, vocês fizeram os desenhos diferentes. Imagina se eu dissesse assim: desenhe um monstrinho. Só desenhe aí um monstrinho. Ia ser muito mais diferente. Por quê? Porque a missão, ou seja, a proposta, o objetivo, não estaria claro. De forma clara e objetiva, você saberia dizer agora qual é a missão que você tem como cristão? Qual é a tua missão como cristão? Como crente em Jesus Cristo, como teu Senhor e Salvador? Qual é a tua missão? Amar a Deus, amar as pessoas, espalhar o Evangelho, viver com alegria em Cristo. Como cristãos, a nossa principal missão, de acordo com a palavra, se nós fôssemos resumir em uma frase, eu diria o seguinte: é amar a Deus acima de tudo, amar as pessoas como um reflexo desse amor e testemunhar de Jesus Cristo, fazendo discípulos em todo o mundo. Vocês concordam? Amém? E fazer discípulos em todo o mundo inclui contar às próximas gerações sobre as maravilhas de Deus. Queridos, é claro que as boas novas de Jesus, elas não podem ser comparadas a uma polenta e a um monstrinho. Isso está claro. Mas a ilustração que eu trouxe aqui é para que vocês lembrem que a ação de cada um no mundo será diferente, mas a missão não será diferente. O modo como você vai fazer isso será do teu modo único e irrepetível. Só você tem um jeito de adorar a Deus, de orar com Ele, de se relacionar com Ele. O teu jeito é único. Só você tem um jeito de demonstrar amor pelas pessoas.
Você tem um jeito único de testemunhar do amor de Deus. E é isso que a gente precisa. A gente não precisa de 30 Joanas falando aqui. Deus o livre. A gente não precisa de pessoas fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, ao mesmo modo. A missão é clara, mas o modo será único a partir das circunstâncias que cada um tem. Seja lá no teu trabalho, na escola, no condomínio. O jeito como você está amando, testemunhando desse amor, vai ser o teu jeito, no sentido da pessoa única que você é. Vocês estão me acompanhando? Que belo é eu poder olhar para a singularidade do meu irmão e perceber o que ele tem a contribuir com seus dons. Que beleza eu poder olhar para os adolescentes e a animação deles, a autenticidade, às vezes a falta de filtro, né, que eles têm de falar de Jesus. Queridos, o convívio entre gerações, ele vai ter sim os seus desafios. Os mais jovens com a sua energia, às vezes incomodam os mais velhos olham com desconfiança, por vezes, para a ousadia dos mais jovens, mas a Bíblia, ela reconhece essas tensões e nos orienta quanto a isso. A Bíblia não é silenciosa quanto às gerações. Se a gente for em Levítico 19:32, a gente vai ler: diante das cãs, que eram os cabelos brancos, os mais velhos, te levantarás e honrarás a face do teu ancião. Lá em 1 Timóteo 4, Paulo diz a Timóteo: ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Essas relações vão trazer desafios, mas elas também trazem grandes oportunidades. E para mim, ao fazer esse estudo, refletir nesse tema, uma das respostas que a gente precisa buscar, se atentar, é que a missão precisa estar clara. Por quê? Porque senão a gente vai querer fazer só aquilo que nos agrada. Porque essa é a nossa tendência como ser humano. Assim como você é único e irrepetível, Deus quis te criar, a nossa natureza pecaminosa, o que ela faz? Ela nos puxa para dentro da gente mesmo, para dentro das nossas vontades, dos nossos desejos da carne, para aquilo que é melhor para mim, que é mais confortável, que incomoda menos, que dói menos. Então, se eu não tiver a missão clara, e eu digo mais, se você disser só assim, ide pregar o Evangelho, mas você não amar a Deus de todo o teu coração, não faz sentido você ir. O que vem antes de ir? Amar a Deus e ao teu irmão. Muitas vezes nós temos falhado como igreja no ir fazer discípulos, temos falhado em testemunhar do amor de Deus para as próximas gerações, porque nós não temos amado a Deus de todo o coração. Quem é que você ama de todo o teu coração? Quando alguém te pergunta, quem é o amor da sua vida? Não é verdade que vem uma pessoa logo na sua mente? E aqui eu não estou romantizando, eu estou querendo dizer, é a Deus o primeiro. Então, para eu testemunhar para as próximas gerações, para eu minimizar os conflitos entre gerações, para eu entender a singularidade do meu irmão e respeitar e acolher, vai ser muito difícil da gente conviver, se a gente não amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Porque só amando a Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas é que eu vou ter condições de amar ao próximo e ir pregar o Evangelho. Então, meu convite nessa tarde, meus queridos, é que você reveja as suas prioridades. Porque
não é raro na Bíblia. Não é raro nós sermos lembrados de que nós precisamos contar das maravilhas de Deus para a próxima geração. E eu suspeito que Deus está sempre nos lembrando disso. Porque ao lembrarmos do que Ele fez, também é uma forma de nós não esquecermos do grande amor que Ele tem por nós e que nós devemos ter por Ele. Lá em Gênesis 18, 19 diz: porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele lhe prometeu. Muitas das bênçãos no Antigo Testamento eram consequência da fidelidade daqueles homens em servir a Deus e ensinar os seus filhos a servirem também. O Ayrton falou hoje de manhã sobre as características de cada geração e de como o tempo passa, né? E cada geração com os seus itens, né? A fita cassete, a lâmpada de LED. E aí, acho que um texto que eu separei aqui do Viktor Frankl sobre o tempo cabe também, porque ele nos faz refletir que o tempo também é irreversível, mas o que a gente vive nele é intocável. Muitos olham para o passar dos anos com medo e tristeza, como se o tempo fosse apenas um ladrão. Mas eu gostaria de propor outra imagem para vocês. Imagine um calendário na parede. Lembra aqueles calendários na parede que você vai tirando as folhinhas? Não sei se é da época. Enfim, me entreguei. Imagine esse calendário na parede. O pessimista, ele arranca as folhas com tristeza. Mas aquele que entendeu o valor da vida, guarda cada folha, escreve no verso que viveu e as coleciona com alegria. Mesmo quando envelhecemos, o passado se torna um tesouro, com memórias de obras feitas, amores vividos, dores superadas, milagres presenciados, vidas transformadas por Cristo. E essas experiências são preciosas demais. E nós precisamos passar à próxima geração, como o salmista diz no Salmo 145. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração. Eu gostaria de incentivar que, ao invés de nós repetirmos os mais velhos, e a gente, eu sei que eu estou na meia-idade, né? 40 anos, meia-idade. Mas a gente vai repetindo aquela frase: ah, mas é que no meu tempo, ao invés da gente dizer isso, a gente podia substituir, não por dizer, mas por nutrir no nosso coração uma curiosidade, uma expectativa em poder experimentar o que Deus vai fazer nessa geração. O modo como essa geração vai responder a Ele. Ao invés da gente lamentar que não está acontecendo o que acontecia no nosso tempo. Gente, a cada dia Deus age. E eu quero nutrir no meu coração a expectativa, a curiosidade no sentido bom da palavra, não curiosidade de fofoca, aquela curiosidade metida, mas aquela curiosidade que os filósofos antigos falavam, do espanto, ao você ver algo belo, novo, aquele espanto a que você tem quando vê um pôr do sol, que acontece todos os dias, mas quando você para olhar naquele lugar sobre as montanhas, é maravilhoso. Esse espanto, ao você estar aberto para receber e ver e experimentar o que Deus vai fazer hoje, e não como era no meu tempo. Aquilo foi bom e eu vou contar para os meus filhos, mas eu também quero viver com eles o que Deus vai fazer hoje.
Só que isso só vai ser possível se nós respondermos de forma clara. Se nós dissermos sim a essa missão que nós temos, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Cada um de nós precisa responder à vida com a própria vida. Efésios 5, 15 e 16 nos exorta, dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Meus queridos, esse é o chamado, independente da idade. Jovens, adultos, idosos, todos temos a responsabilidade diante de Deus e das pessoas hoje. E a grande oportunidade é que entre essa comunidade, entre essa mistura de gerações, onde eu percebo a minha singularidade, onde eu vejo o que de irrepetível há em mim e no outro, é nesse contexto que eu também vou desenvolver as virtudes recomendadas, que a gente vê lá no livro de Romanos 12. Romanos 12 também fala dos dons. E um pouco abaixo, lá no versículo, a partir do versículo 9, ele fala sobre as virtudes que a gente deve buscar. Só que essas virtudes a gente só vai conseguir desenvolver em comunidade, se relacionando. E não é por acaso que ela vem depois de uma descrição, de uma fala acerca do corpo e dos muitos membros. Ele está falando de viver em corpo, igreja. E aí quais são as virtudes recomendadas em Romanos 12 a partir do 9? O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E continua. Malaquias, último livro do Antigo Testamento. O profeta escreve 400 anos antes de Cristo. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Aqui ele está falando da vinda de Jesus, da segunda, não da que ele já veio. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração do filho aos seus pais. Aqui está falando de geração. E vocês percebem a gravidade quando a gente não dá bola para isso. Queridos, o meu convite, de novo, é para que a gente não perca a nossa humanidade.
para que a gente lembre o quão irrepetíveis nós somos, para que a gente lembre que Deus quis nos fazer pela sua vontade e não porque Ele precisava, e para que a nossa missão esteja sempre clara diante dos nossos olhos. Com isso, temos aí boas oportunidades de conviver em paz uns com os outros e nessa geração. Vamos olhar para o futuro com esperança, sabendo que pela nossa própria força isso vai ser bem difícil, mas que o Senhor está conosco. Ele nos disse que deixaria o Espírito Santo de Deus para nos guiar, para nos consolar, para nos orientar. Às vezes é difícil mesmo, pela nossa força. E vai ser sempre difícil pela nossa força, pela mão, apenas pela nossa mão. Mas aí nós precisamos olhar para o Senhor, assim como o salmista diz no Salmo 103:17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e sua justiça sobre os filhos dos filhos. Queridos, a fidelidade de Deus atravessa as gerações. E a nossa responsabilidade é viver cada fase da nossa vida com gratidão, entendendo o passado como um tesouro, o presente como uma missão e o futuro com esperança. Amém? Eu quero orar com vocês. Senhor Jesus, que desafio nós temos de convivermos uns com os outros. Cada um com seu pensamento, cada um com a sua lógica, cada um com as suas obviedades, cada um com aquilo que lhe parece melhor. Mas Deus, Tu nos fizeste um em Ti. Somos membros de um só corpo. Nos ajuda, Deus, que a gente consiga reconhecer o nosso modo de agir dentro desse corpo. Aquilo que só eu posso responder. O jeito como só eu posso fazer. E cada um aqui, Deus. A contribuição, o olhar, a ação, a misericórdia, Senhor. O testemunho de vida de cada um, Senhor. Não permita, Pai, que a gente esqueça dessas coisas que nós falamos hoje à tarde. Ajude, Senhor, que a gente consiga viver em paz uns com os outros, entendendo a preciosidade que é os múltiplos dons, os múltiplos modos de fazer a polenta, o monstrinho. Mas acima de tudo, Deus, nos ajuda a Te amar cada dia mais. Nos ajuda que a gente consiga colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. E a partir daí, tudo mais aconteça. Obrigada, Deus, por Tua morte na cruz. Obrigada, Deus, porque Tu pagaste todos os pecados. E agora nós temos a liberdade de responder a nesta geração em que estamos. Responder a esse sacrifício que Tu fizeste com o nosso sim, entregando a nossa vida como sacrifício vivo diante de Ti. Eu quero, Pai, que a minha vida seja um sacrifício vivo. E eu oro pela vida dos meus irmãos aqui também. O Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Joana. Esse é um pequeno mimo dessa família que acolhe as palavras que Deus nos trouxe através de Ti. Obrigada. Obrigado pela Tua vida. Nós queremos orar pela Joana. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens vivido com a Joana, com a sua família, e que nos serve de inspiração através dessas palavras que ela pôde nos trazer hoje. Nós queremos Te pedir, Senhor, a Tua bênção sobre todo o trabalho desenvolvido
pela Joana e que abençoa tantas vidas e por essas vidas tantas comunidades. Queremos te pedir também que tu estejas fortalecendo a ela e todo esse ministério e que a tua face possa ir sendo revelada a nós por todo esse trabalho, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.